de hoje será dada pela professora Miriam Garrido, e a professora Miriam é pós-doutorada em História pela Universidade Federal de São Paulo. A professora atua também como professora visitante no mestrado em Desenvolvimento Humano da Universidade Taubaté, e também é professora do ensino médio na unidade ETEC Santa Isabel. A professora Miriam também participa de grupos e núcleos de estudo, e a professora Miriam foi também vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de História da África e biênio 2018-2020. Professora Miriam tem a palavra e estamos muito ansiosos em ouvi-la. Eu que agradeço bastante pela apresentação. Espero fazer jus aí durante a conversa e deixo realmente aberto as pessoas que queiram falar durante, né, e me interromper, porque às vezes faz mais sentido durante, no momento que eu estou falando sobre alguma coisa do que depois, né. Se vocês me permitem, eu preparei também uma apresentação, só que eu acho que daí precisa interromper essa para eu botar a minha, né, que é para eu também não me perder. Eu já não era uma pessoa muito centrada, tá? Aí veio a Covid e eu ganhei coisas que eu não tinha, maravilhosas, como labirintite e esquecimento. Então, para poder eu não me perder por completo, eu agora faço sempre PowerPoint, que aí eu não me perco de vez. Eu sei, eu consigo pegar o fio da meada. Mas beleza, eu fugi dela 2 anos e meio. O terceiro não deu. É a vida. Deixa eu ver se eu consigo só uma guiazinha, porque aí eu consigo continuar enxergando vocês. Aqui. Não. Vocês enxergam a minha apresentação, né? Então tá bom. Eu apresentei ela para vocês, aí eu consigo ver os dois, vocês e ela. Bom, como já disse Neuza na apresentação, e eu, inclusive, agradeço bastante o convite. É claro que... E peço desculpas, inclusive, por não estar mais presente ao longo. Eu vi que tem uma programação bem extensa e muito interessante, mas como eu havia na hora das conversas iniciais dito, e no Brasil, aqui é 1h da tarde, né? Então, geralmente, 1h da tarde, nós estamos ainda dentro de sala de aula. Para mim, quintas e terças é que eu fico dedicada ao mestrado, mas, do contrário, para mim, fica impossibilitada a presença, porque eu estou em sala de aula com o meu ensino médio, né? Somente às terças e quintas. Mas é um prazer enorme, que bom que eu pude, de alguma forma, em algum momento, estar com vocês. Então, agradeço bastante o convite. E que, enfim, esse convite estreite outros projetos, né? Quem sabe bolando aqui um dossiê que a gente possa pensar aí, enfim, publicações aqui, publicações aí. Então, enfim, e espero contribuir aí para que vocês, com a formação de vocês, na medida do possível, espero que eu traga alguma informação nova, né, relevante para vocês. Então, a ideia de hoje, né, da conversa de hoje, que eu pretendo que seja uma conversa informal, é assim que eu falo. Se eu falar muito rápido, eu sei que eu tenho o meu sotaque, aí vocês me interrompam, enfim, aí eu agradeço. Mas o tema de hoje é elaboração e publicação de resenha crítica, né? E aí eu vou falar com o olhar de quem já publicou algumas resenhas, enfim, e acha que é uma forma importante, viável e rápida de disseminação de conhecimento. Mas antes de chegar nisso, eu sempre, como historiadora, acho muito importante dizer do lugar de onde a gente fala, né? Para que vocês compreendam, inclusive a minha produção, que eu vou usar a partir dela para falar sobre o que é uma resenha. Então, acho importante saber do lugar de onde eu falo, né? Eu sou historiadora licenciada, né? Formação para professor no Brasil, é licenciatura. Então, eu sou licenciada em História pela Universidade de Taubaté. E professora Neuza, Taubaté é um nome esquisito mesmo. Na verdade, ela é de origem tupi-guarani. A região onde eu nasci, que é em Taubaté, ela é de formação originariamente, tinha muitos grupos indígenas. E os indígenas nomeavam uns aos outros, e aí os nomes que se nomeavam acabou ficando. Então, Tauba até é povo que se vê no alto, e o pessoal que ficava na praia, que é Ubatuba, o povo que andava em canoas, chamava o povo que se vê no alto de Taubaté. Então, é complexo mesmo. Então, e, infelizmente, só restou nos nomes, tá? A população indígena mesmo
sei lá, 95% a gente, quando eu digo colonizador, dizimou mesmo ao longo dos 400 anos que andou por aqui, mas restaram os nomes. Eu sou formada na Universidade de Taubaté em História, fiz mestrado e doutorado na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, em História, mas aí os temas de estudo eram História Afro-Brasileira. Isso é uma coisa muito curiosa, o Brasil tem muito essa leitura sobre a questão afro-brasileira e a nossa relação com a África. E vocês, como angolanos, provavelmente vão achar até às vezes esquisito, mas a gente tem às vezes até uma certa idealização de uma proximidade com o continente africano, que faz com que a gente tenha uma linha de pesquisa e de estudo já bastante forte dentro do Brasil, em publicações, dentro da universidade. Então, no mestrado e no doutorado, eu estudava a questão da identidade nacional, do pós-abolição da escravidão. O Brasil foi o país que mais importou mão de obra escravizada. Das oficiais 12 milhões, 2 morrem no caminho, 5 milhões e 600 mil vêm ao Brasil, e nós somos o último país a abolir a escravidão. Então, ele é um tema bastante importante para entender a identidade nacional, né? É o último país a abolir e é um país que, inclusive, vai afirmar que não é negro, que é um país miscigenado. E por isso também há o surgimento de movimentos negros da contemporaneidade, que é o que eu estudo no doutorado, que vem reforçar, não, somos miscigenados, mas somos uma população negra, com uma história negada, silenciada, e é o que eu estudo no doutorado. Durante o período do doutorado, eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, os militantes do Brasil diziam que a sua inspiração vinha de 2 lugares, Estados Unidos e os países africanos de língua portuguesa. E, na época, eu consegui uma bolsa de pesquisa para os Estados Unidos para comparar o movimento brasileiro com o movimento estadunidense. E aí aproveitei que tinha uma bolsa bem relevante assim no Brasil que pagava trabalhos de campo e fui a Moçambique no doutorado, mas para pegar fonte para o pós-doutorado. Então a gente aproveita as brechas das bolsas e quando elas existem a gente faz isso. Hoje em dia o cenário é um pouco diferente no Brasil, né? Faz pelo menos uns 6 anos que essas bolsas vêm sendo bastante cortadas, mas quando elas existiram, elas em volume significativo, elas pagavam desde o intercâmbio, as suas bolsas de manutenção e até os trabalhos de campo. E aí eu fiz um trabalho de campo em Moçambique, onde eu coletei fontes para o trabalho de pós-doutorado. E no pós-doutorado eu analiso as biografias, as autobiografias e os relatos de vida de quem lutou a guerra de independência, de quem, inclusive, faz parte do grupo vitorioso do processo de independência de Moçambique. Até porque, quando coletei as fontes, não encontrei as fontes dos relatos de quem perdeu. O Frelimo, em Moçambique, depois na Guerra Civil se separa Frelimo e Renamo, e a Renamo não publicou, ou não, até aquela data não havia publicações sobre as lideranças da Renamo, só a da Frelimo. Então, acho que isso é importante de se dizer. E é importante também, é claro, a gente faz aqui o convite. Além de professora do ensino médio e técnico, eu sou professora visitante do mestrado em desenvolvimento humano da Universidade de Taubaté. Nós temos uma revista científica, que é a RCH, né, Revista de Ciências Humanas. Ela é interdisciplinar, então ela não ainda que eu seja historiadora, ela não é só de história, ela é interdisciplinar. E ela aceita artigos para dossiês, então com temáticas específicas. Esses são os 2 últimos dossiês lançados. Um foi lançado, inclusive, essa semana, que é o de mudanças climáticas, foi lançado essa semana, e ela aceita os artigos de fluxo contínuo. Então, se você não se encaixa, enfim, num dossiê, você pode mandar de fluxo contínuo. E aí já fica a primeira dica para quem quer publicar. As revistas, elas demoram bastante tempo no processo de avaliação. Os processos de avaliação, elas incluem pelo menos 2 pareceristas, então, de forma cega, sem que saiba a autoria, pelo menos 2 professores universitários lerão o seu artigo. Como a carga de trabalho desses professores é muito grande, muitas vezes isso acaba enrolando alguns meses. Eu já tive artigo de comemorar 2 anos em revista esperando. Então, a gente faz comemoração, bodas para o artigo que espera.
Mas uma saída interessante para dossiê, porque como o dossiê ele tem um prazo de publicação, ele é mais há uma agilidade maior no processo de avaliação e publicação, porque ele tem prazos para serem. Então, acho que a primeira dica fica aí. Se você tem pressa, né, você quer celeridade na sua aprovação ou reprovação, enfim, um retorno, é procurar sempre um dossiê. Porque se forem artigos livres, eles vão ser avaliados, mas eles acabam não sendo prioritários. E essa é uma coisa, inclusive, eu vou antecipar, uma coisa interessante das resenhas. Eu fiz questão de colocar as datas em que eu enviei as datas de aprovação das minhas resenhas e você vai ver que foi muito rápido, porque as resenhas, em geral, elas não passam pelo parecerista externo. Em geral, as resenhas das revistas brasileiras que eu submeti é o próprio editor que olha a estrutura da resenha, pede ou não a alteração, mas não tem essa questão de passar pareceristas. Então, geralmente, as resenhas também são mais rápidas. Então, tem aí algumas dicas. E fica, obviamente, o convite para vocês, se quiserem publicar. A revista de Ciências Humanas da Universidade de Taubaté, ela tem uma qualificação, né? No Brasil se faz uma tabela de qualificação das revistas e ela, dependendo da área, a qualificação é maior ou menor. E, se não me engano, a de Ciências Humanas ela é B2 e para a educação B1 para outras áreas de interdisciplinaridade, que é um qualis razoável, né? Não é o melhor, mas é o intermediário. Então fica para vocês aí esse kit. Bom, e aí eu vou falar agora das resenhas. Para falar das resenhas, eu peguei 3 exemplos concretos, que são 3 resenhas que essa primeira, que está na tela de vocês, era uma proposta minha, eu tinha, enfim, e isso é muito interessante das resenhas. As resenhas, elas são de livros já sedimentados, enfim, de livros publicados, que você lê e faz o seu texto a respeito desse livro, né? Tem alguns critérios que eu vou falar daqui a pouco, mas, enfim, você faz a sua interpretação desse livro. E isso nos ajuda muito também, esse é um outro truque, porque quando a gente faz as nossas dissertações de mestrado e as nossas teses de doutorado, a gente está o tempo todo lendo esses livros. E muitas vezes é fácil fazer uma resenha quem já está fazendo aquele processo de leitura de textos para a construção do seu próprio texto. Então, quando você acha um livro muito interessante, obviamente estabelecendo critérios para isso, interessante você também produzir uma resenha, que é uma forma de você construir o seu currículo, né? E ligar isso já a uma coisa que você teria que naturalmente fazer, que é dar conta, tem sido produzido na sua área. E nesse caso, essa resenha era a partir de um livro que havia sido recentemente publicado no Brasil na época, do Attila Mbembe, chamado Necropolítica. Então, esse autor é africano, se não me engano, senegalês, agora desculpa se eu errei, mas acho que se não me engano é senegalês. Ele chegava no Brasil naquele momento com alguns livros sendo publicados no Brasil, e aí eu peguei um desses livros que não tinha tanto, né, como havia sido publicado em português recentemente, eu aproveitei que lia e para divulgá-lo também. Esse eu publiquei na revista Faces da História, uma revista que eu tenho um carinho grande, porque a revista Faces da História foi uma revista, inclusive, que eu ajudei a fundar quando no doutorado. Ela é a revista de discentes da pós-graduação da Universidade Estadual Paulista. Então, a Faces da História, ela é inteirinha, produzida, elaborada, organizada por pesquisadores, por discentes, por estudantes do mestrado e do doutorado da Universidade Estadual Paulista. Ela é abrigada pelo site da Unesp, né? A Unesp abre essa possibilidade aos alunos, mas a organização inteira dela é de estudantes que fazem voluntariamente, ninguém recebe nada para isso, a não ser o certificado que a gente corre atrás deles, né? Mas com exceção do certificado, ninguém recebe para isso, no Faces da História. Então é um trabalho árduo, mas é também um trabalho bastante prazeroso quando você vê as revistas entrando no ar, né? É uma revista que, mesmo sendo discente, conseguiu uma qualificação interessante, né? Ela tem B2 para educação e B3 para história. E no caso da Faces da História, isso é sempre importante. Toda vez que você vai pensar na submissão de um artigo, de uma resenha, um relato de experiência, porque existem várias modalidades, né, de documentos escritos. E aí, toda vez que você for fazer isso, é interessante você entender o que é essa revista. No caso da Faces, as cobranças elas não são profundas, né? No geral a resenha tem que ter entre 3 e
páginas, então nem menos que isso, nem mais que isso. Os títulos podem ser tanto nacionais, só que para os nacionais eles têm que ter no máximo 24 meses publicados, ou seja, ele não pode ser maior do que 2 anos publicado no Brasil, e para os livros internacionais ele não pode ter mais de 48 meses. Né? E não é necessário, no caso deles, nem resumo, nem as palavras-chave. É só um texto corrido e o título que você dá. Então, não há, na Faces da História, pelo menos, não há uma cobrança muito excessiva. E como eu havia mencionado, se vocês olharem aqui que eu botei embaixo, né, recebido em, aprovado em. Você veja que eles levaram somente 8 dias para aprovarem a resenha. Então, ela realmente é a resenha é um dos textos mais rápidos de aprovação pela minha experiência por conta disso. Em geral, as resenhas elas não passam pelo parecerista externo. São os próprios editores que leem e veem se casa ou não com o perfil e se cumpre os requisitos. E aí esse, no caso, em 2020 foi publicado. Não era uma revista, não era naquela edição uma temática sobre a questão negra, era sobre os povos indígenas. A revista Face da História mantém uma seção específica para as resenhas, elas podem ou não ter a ver com o dossiê. Então, é bastante interessante que isso também agiliza, né? Uma outra que eu trago para vocês aqui, o segundo exemplo, é esse artigo, essa resenha que eu publiquei na revista Tempo em Argumento. A Tempo em Argumento, ela já tem um qualis um pouco melhor, né? O qualis no Brasil, a qualificação de revistas, ela só vai até o A1, então você tem A1, A2, B1, B2, B3, C. Abaixo de C é sem qualis. Então, A2 seria a segunda de maior relevância, né? Essa mantida pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Tempo e Argumento. Igualmente, vocês podem ver que também levou um pouco mais de tempo para ser aprovado, mas não foi uma demora, né, muito grande. Menos de 20 dias, uma revista de qualis A2 havia aprovado. É bastante interessante. Eu tenho nessa revista, além dessa resenha, eu tenho um artigo. Se não me engano, o artigo levou quase 1 ano para ser aprovado, enquanto a resenha não. Enquanto a resenha em 20 dias já havia sido aprovado. Então é bastante interessante. Nesse caso aqui, ainda que o título venha sem Senghor, na verdade, a análise da resenha não era sobre o livro do Senghor. Isso é uma coisa interessante. O Senghor é muito, um dos autores da negritude. Ele é muito falado no Brasil, mas pouquíssimo publicado no Brasil. E aí, neste caso, um colega de profissão, que é o Gustavo Durão, um colega, né, eu conheço pessoalmente, no seu mestrado, ele analisou, se não me engano é o trabalho de mestrado, ele analisou as obras do Senghor e publicou esse mestrado em livro. E aí, a resenha é nesse sentido como uma forma de dar, de certa forma, visibilidade para um autor que no Brasil é muito falado, mas pouco publicado. A gente geralmente tem ele por fonte secundária. Poucas vezes são os textos do Senghor. O Gustavo Durão, nesse livro dele, fala um pouco da trajetória dele, traz alguns apontamentos, mas também não é ainda o próprio Senghor produzido, né? Alguém que produz sobre o Senghor. Para Tempo Argumento, vocês vejam que é ainda mais reduzido os critérios. Mesmo que ela seja uma qualis maior, os critérios dela ela não estabelece mínimo nem máximo de páginas, ela só exige a periodicidade. E aí, se você vai reparar, também é muito próximo, né? São 2 anos para as obras em português e em língua estrangeira são 3 anos. E tem no máximo 4 páginas. Essa revista também pede, além do título, ela pede uma imagem do livro. Então, quando ela publica a sua resenha, essa revista em específico também pede uma imagem da capa do livro para fazer a divulgação do livro. É importante, né, que a gente destaque que essa questão de colocar um prazo limite para esses livros, ele tem um sentido de ser. A resenha, ela é uma divulgação do que está sendo produzido atualmente. Então, se o livro é muito antigo, corre esse risco dele já ter uma circulação maior, né? Então, a ideia de limitar a temporalidade das resenhas 2 para brasileiros, né, para produzidos em português, 3 a 4, às vezes varia até 4 para os estrangeiros, é uma iniciativa de
dar visibilidade às produções mais novas. Na prática é isso que a resenha faz. E dar visibilidade não necessariamente significa fazer elogios. É claro que nós trabalhamos na academia, na universidade, você encontra as pessoas nos eventos, o Brasil é grande, mas você encontra. Então você vai ser ético e vai fazer críticas, apontamentos éticos. Mas também a resenha ela não é um lugar de desfilar elogios. Você pode até fazer, mas ela não, originalmente não é a função dela, né? Mas enfim, e aí, portanto, a Tempo Argumento ela reduz ainda mais aí as exigências. E aí eu vou agora falar daquela que tem um qualis ainda mais elevado. Essa revista, ela é da mesma instituição da FACE, é a revista da Unesp, só que essa é a revista docente. Então, essa revista, ela é dos professores de História da Universidade Estadual Paulista. Então, o conselho editorial são professores todos da universidade, os pareceristas podem ser de outras universidades, mas eles são sempre doutores. Existe uma série de determinações mais elevadas para as exigências da história, né, da revista História São Paulo. E por conta disso, você pode observar também que ela leva mais tempo. A revista História, nesse caso aí, ela levou 20 dias para o aceite. Eu já tive artigos que demoraram nessa revista, foi o que eu falei, foi essa, se não me engano, durou mais ainda do que da outra. Eles levam um tempo. Eu tenho, inclusive, um artigo submetido neles no começo do ano, nós estamos em 1º de dezembro, e eu ainda não recebi nem um oi, professora, já lemos, não. Continua lá sentado. E aí a gente espera. Infelizmente, a vida daquele que produz academicamente é isso, né? Você espera e, detalhe, sem a certeza da publicação. O que você, na verdade, espera é, óbvio, que seja aceito. E no caso da negativa, que pelo menos o parecerista seja generoso e indique os elementos para que você possa aprimorar e submeter nela ou numa outra revista, né? É muito chato quando a negativa vem. Negativas vêm e isso é normal, mas é muito chato quando ela vem sem uma justificativa que te ajude a fazer o texto crescer, porque aí você não sabe exatamente no que você peca e não sabe como produzir a partir daí. Mas a realidade, pelo menos aqui no Brasil, é essa. A gente, em geral, para produzir, existe uma cobrança muito grande das instituições que a gente produza. Mas como também existe essa cobrança, existe um gargalo muito grande nas avaliações, uma demora muito grande nos processos de avaliações, que as resenhas não são atingidas nem os dossiês, mas os artigos livres são. E por conta disso, em geral, o que se faz? Você publica muito, você escreve muito e deixa elas rodando. Eu tenho atualmente, se não me engano, 6 artigos submetidos, que estão por aí. Deus sabe fazendo o quê. E aí, em algum momento, essas revistas vão me devolver com pareceres positivos ou negativos e a gente espera, pelo menos, com a delicadeza de apontamentos que façam que a gente cresça, né? Que o texto cresça. Nesse caso aqui, o artigo em específico, eu acabei tampando o título, mas aqui embaixo vocês conseguem ver o título. Esse é o título que eu dei para o artigo, esse é o título da publicação. E aí liga algo que eu já falei, né? O que eu fiz nesse daqui? Na verdade, isso foi uma indicação da minha banca de doutorado. A Tiana Pachel, ela é uma pesquisadora estadunidense que estudou os movimentos negros do Brasil e da Colômbia e tinha publicado nos Estados Unidos sobre essa pesquisa. Então, a pesquisa dela ainda não estava nem em português. E, se não me engano, em 2022 ela ainda não está. Em 2016, eu estou escrevendo a minha tese em 2016 e esse livro chega na minha mão, né? Por indicação da minha banca. E aí, obviamente, é o que eu falei, a gente aproveita, a gente casa as coisas, né? Eu tinha que ler, era indicação da minha banca, ela era útil para minha tese de doutorado, essa publicação não tinha chego no Brasil, ainda não chegou, e aí é óbvio, você vê ali uma possibilidade de já terei que ler. Sim, já fazer um texto ali e aproveitar e linkar, né? Fazer esse gancho, e aí você aproveita o seu tempo, né? De forma mais qualificada. Bom, e isso explica o motivo de por que eu fiz esse livro. Eu achava que o livro, inclusive, e eu falo isso na resenha, eu achava que o livro, diante do fato de abordar Brasil, falar do Brasil, de uma perspectiva que até
então era muito pouco explorada, a minha resenha era no sentido, inclusive, de incentivar que as editoras brasileiras e que os pesquisadores brasileiros pressionassem uma edição dela em português. Só que a revista, e aí vem, quanto maior a qualificação da revista, maior são os pré-requisitos, né? Você, visivelmente, quando você vai lá e vê critérios para submissão, né? E os critérios da submissão e tem resenha, você tem muito mais detalhes do que se exige do que das outras revistas em que eu havia publicado. Para começar, essa aumenta um pouquinho o número de páginas, né? São de 3 a 8 páginas dos últimos 2 anos ou 3 anos em língua estrangeira, somente de história. Essa não é interdisciplinar. E, além disso, essa revista em específico, foi o que eu grifei aqui, ela diz, inclusive, o que se espera da resenha. Você veja que nos outros dois exemplos, a revista foi muito ampla, tipo, determinou página e período, mas não determinou o que se espera da resenha. A revista História de São Paulo, ela determina e ela diz, tem que trazer os dados editoriais, a formação de sua relação com a obra resenhada. Então, o que é esse autor, o que é essa obra resenhada? Quais são os objetivos da obra? Ela alcança, ela não alcança? Qual é a metodologia utilizada? Ou seja, existe aqui uma preocupação de informar quem está submetendo o texto o que eles vão cobrar. Pelo prazo ali de avaliação, né, recebido em 31 de outubro, aceito em 20 de novembro, obviamente também não foi para pareceres externos, também foi o editor que viu se eu havia cumprido todas essas determinações e verificando que eu havia cumprido todos os critérios obrigatórios, aprovou. É muito curioso, eu não sei se isso existe. A minha experiência eu nunca recebi devolutiva de resenha. As resenhas que eu submeti, as 3 que eu escrevi, elas todas foram aprovadas sem ressalva nenhuma. E aí eu não sei se é uma prática dos editores de não interferirem nas resenhas, porque nos artigos em geral se interfere, né? Os artigos em geral, quando não aprovado direto, quando aprovado com ressalva, esses editores e os pareceristas dizem, olha, contexto, ou faltou tal autor, ou faltou tal determinar melhor a metodologia. Eu não sei se não é uma prática para resenha ou se no caso das minhas não veio isso. Mas eu creio que, eu tendo a achar que não é uma prática para resenha. O que, como eu falei, a gente não pode ser inocente, né? A gente tem que casar as coisas, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo da forma mais inteligente possível. A gente é pressionado, obviamente, para publicar, então que a gente consiga conciliar essas coisas da melhor forma possível. Eu sei que sempre tem que a gente baixe a qualidade dos nossos próprios textos também, né? Porque às vezes eu vejo muito isso na gana, né? No desejo de publicar muito, as pessoas acabam produzindo mais do mesmo às vezes. E isso é um risco que se corre, porque é o seu nome em cada publicação dessa, né? Então eu acho que a gente tem que tentar otimizar o nosso tempo, o nosso espaço, para que a gente evite isso. E aí, a partir dessa experiência das resenhas, pensando aqui como uma oficina para quem vai produzir e vai escrever resenhas, né, eu trouxe alguns apontamentos. É óbvio que o primeiro, nem tá aí, mas o primeiraço sabendo que você vai construir uma resenha, pense na revista que você deseja publicar e procure quais são os critérios dessa revista. Você viu que há revistas que têm critérios, são mais criteriosas, têm elementos de maior número. Há revistas que são bem amplas em seus critérios. Há revistas que não aceitam resenha, inclusive, que não incluem entre o seu escopo as resenhas. Há revistas, por exemplo, que aceitam uma coisa muito interessante, que é relato de experiência. E eu digo muito interessante, em especial para quem está em sala de aula, porque o relato de experiência permite que você use as suas próprias práticas como forma de reflexão. E aí eu vou deixar alguém levantar a mão, por favor. Acho que era o som baixo, mas me parece que caiu também. Caiu? Realmente... mas se voltar, por favor, me avise. Sem problemas. Então, na verdade, é isso. A gente... Isso. Então, assim, os relatos de experiência, eles são uma alternativa muito interessante para quem está em sala de aula, porque ele tem mais liberdade criativa, você fica menos preso à questão, meu método é isso. Isso permite, o relato de experiência permite que você desenvolva um texto contando atividades práticas. Claro que você envolve aí uma metodologia, você pode envolver até fonte, mas é interessante que
que ela permite. Só que é sempre muito importante pensar para qual revista, porque a revista ela traz os critérios exigidos. Então, algumas não aceitam resenhas, outras aceitam. Algumas aceitam relatos, outras não. Algumas não têm dossiê, por exemplo. Há revistas que são fluxo contínuo, no sentido, inclusive, de aprovou, publicou. Ela não espera o fechamento de 10, 12 textos para publicar. Algumas revistas no Brasil, elas têm, inclusive, publicado continuamente. Então, aprovou, ela coloca o link na página. Então, assim, existem muitas flutuações de exigências. Então, a primeira coisa, vou escrever um texto, eu quero uma resenha. Então, ok, eu vou entrar numa revista, eu vou procurar uma revista qualificada, que ela seja reconhecida pelos meus colegas como interessante. E aí sinto muito que aqui eu só abordei a história, porque é a minha área, né? Mas você procure qual é uma reconhecida pelos seus pares, pela sua formação, a partir, então, da identificação de qual revista você deseja, procure aí as exigências dela. Mas, em geral, né, se eu fosse pensar de uma forma geral, depois disso, depois de eu olhar aí qual é o escopo dessa revista que eu desejo publicar, eu tenho que, para escrever uma resenha, ter algumas coisas em mente, e é o que está na tela de vocês, né? Primeiro que resenha não é resumo da obra. É muito comum as pessoas confundirem resumo com resenha. E não é. Porque o resumo é uma descrição. A resenha, ela aborda o que trata o livro, mas ela é um diálogo com o pesquisador que está escrevendo. Então, entende-se que este pesquisador leu este livro, ele vai te dar informações sobre ele, mas ele fez uma reflexão acadêmica sobre essa leitura. Então, resenha não é resumo, tá? E é claro que muita gente, eu acho que eu mesmo já fiz isso algumas vezes, para ver se um livro é legal, procuro resenhas. Porque, obviamente, para fazer esse diálogo, o autor dessa resenha vai indicar alguns elementos. Olha, ele aborda isso, ele deixa de abordar isso. Então, assim, mas ela não é resumo. A primeira coisa que a gente tem em mente, resenha não é resumo. A segunda questão é, logo de cara, é muito importante abordar quem é o autor e a sua formação. Sabe o que eu acabei de fazer lá quando foi 1h10 da tarde no Brasil, 5h10 da tarde em Angola? Que foi dizer, olha, de onde eu venho? Eu sou formada em tal lugar, aqui a temática tal é muito forte. É isso, eu preciso dizer, a primeira coisa da resenha é dizer quem é esse, com quem ele dialoga, em que espaço ele está. Aquele livro é fruto da dissertação dele, de mestrado, da tese de doutorado? Não, é um livro de divulgação científica. Afinal de contas, o que é aquele autor e qual é a formação dele? É um livro de antropologia, de física, de química, de história? É interdisciplinar? Enfim, o que ele é, né? E em seguida, reforçando, não é resumo, mas eu tenho que dar uma noção ao meu leitor de como é que esse livro está organizado. Ó, o tema principal, né, o objetivo do autor é esse. Para alcançar esse objetivo, ele dividiu o seu livro em 5 capítulos. Ele aborda em cada capítulo, o primeiro capítulo, o contexto, o segundo, as fontes primárias, o terceiro, o jornal, enfim. Eu tenho que dar um panorama de como ele, para chegar nesse objetivo, ele dividiu a obra dele, sem que isso se torne resumo. A quarta questão é, eu preciso indicar quais são as contribuições desse livro para o campo. Então, por que esse livro, por que o leitor da minha resenha deveria ser convencido a ler este livro? Para o bem ou para o mal, qual é a contribuição dele? Pode ser uma lacuna, às vezes. Ele aborda um tema que não tem sido muito estudado. Ou ele faz uma reflexão panorâmica e se você lê ele, você consegue ter a noção de todo o campo. Enfim, que é que este livro contribui para a área em que ele está. Então, ele é um professor da área de psicologia. O livro é de psicologia. E o que ele contempla? Né? O que ele auxilia na área de psicologia com a sua publicação? O outro elemento é importante dialogar esta obra com obras semelhantes ou complementares. Por isso que eu falei, não é nem elogio e nem destruição do texto do livro. Ele é, ok, existe esse livro, o objetivo do autor é esse, ele dividiu assim, ele trabalha esse tema. Porém, outros autores também trabalharam em outras perspectivas, ou ele não aborda isso, mas quando você perceber, ele vai abordar, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O Attila Mbembe no Necropolítica é
óbvio que ele não está pensando na realidade brasileira. Não é nem brasileiro, ele nem domina a realidade brasileira. Porém, eu sou uma brasileira falando sobre o livro dele. E aí o que eu faço? Ok, o Attila Mbembe me ajuda a entender a necropolítica até aqui. Eu posso pegar o conceito e a partir de outras obras, e a partir do ponto de ser brasileiro e ter essa perspectiva, usar o conceito da necropolítica no Brasil. Ele não pensou isso, e nem era obrigação dele, nem era o objetivo dele, porque isso está em outra coisa, né? Eu não posso julgar um autor por aquilo que não era o objetivo dele. Tá? Ele disse que vai fazer A, eu não posso cobrar B dele. Então, é importante que a gente aprenda, então, quando constrói essa resenha, a entender, ok, a obra está aqui, mas existe um panorama em volta dela, né? Existem outras obras que a complementam ou, inclusive, às vezes a contradiz. É possível. O campo da pesquisa está em constante construção, né? Então, é possível, inclusive, que, às vezes, você ache uma obra que contradiga a outra. E não há nada de errado apontar as contradições. De forma ética, nada errado. Bom, caso seja possível indicar também as lacunas da obra, que muitas vezes não é defeito da obra, porque às vezes simplesmente não é o olhar do pesquisador. Quando eu digo que eu vou pesquisar X coisa, eu tenho um prazo, inclusive, para aquilo. Eu sempre brinco que a gente não termina a tese de doutorado, ela termina com a gente. Há um momento em que ela fala, querida, acabei, pode fechar aí, porque não vai dar mais em nada. Você escreveria muito mais, você faria um trabalho muito melhor, mas assim, não tem tempo, não tem mais nada, a bolsa acabou, entendeu? Vai embora pra sua casa. Eu sou muito descontraída, e se aí não puder, Neuza, você me corta, mas eu vou contar uma história pessoal muito boa. Eu tenho um amigo que estudou no mestrado um santo, a história de um santo, enfim, um homem que se tornou beato e santo aqui no Brasil, Frei Galvão. E aí ele estava no final do mestrado, ele sonhou que ele acordava e ia para a cozinha beber água. Quando ele chegava na cozinha, o Frei Galvão estava sentado na cozinha e dizia para ele, Dirceu, chega, para de me perseguir, eu não tenho paz, para de escrever sobre mim. Aí ele levantou no outro dia e falou assim, Miriam, eu vou defender. Até o Frei já apareceu na minha cozinha mandando eu parar de perseguir ele. O Frei vai pegar mal. Então é isso. Chega uma hora que a gente não dá conta. Seja porque a gente sonhou com o Frei que mandou parar, seja porque a bolsa acabou e a gente precisa trabalhar, né? Infelizmente tem uma hora que a gente tem que trabalhar, ou seja porque o fôlego acabou. Às vezes é isso, o fôlego acabou também, você não aguenta mais. Eu não sei vocês, mas assim, chegou num determinada hora do doutorado, eu não aguentava mais. Eu queria fazer qualquer coisa, menos ler e escrever. Eu queria ser analfabeta pelo menos por um ano. É um desejo que a gente tem, né? Eu falo, chega, não aguento mais. Mas é isso. Então, assim, muitas vezes as lacunas, ela não é uma culpa do pesquisador. Ela é fato de um limite. Às vezes, se é uma obra de tese, uma dissertação de mestrado, por exemplo, no Brasil, você tem 3 anos. Sendo que dos 3 anos, o primeiro inteiro é aula. Então, você, na verdade, tem 2 anos de pesquisa. O doutorado é um pouco mais confortável, você tem de 4 a 6 anos, com bolsa só 4. Só que o primeiro ano inteiro de aula, mas ainda é mais confortável. Você tem 3 anos de pesquisa. Só que assim, você não vai abranger, você não vai dar conta do mundo inteiro. Então, as lacunas, muitas vezes, elas são recorte. E aí eu sempre digo, eu não posso reprovar ninguém numa banca se ela disse que ia fazer, sei lá, de 1900 a 1950 e ela não fez 1800. Ela já disse que ela não ia fazer. Ela disse que era 1900 a 1950. Eu cobro o que está dentro daqui. Eu não cobro nem antes nem depois. Eu cobro isso daqui. Eu não posso cobrar uma pessoa daquilo que ela nunca disse que ia fazer. Eu acho que isso é importante até para a gente ser honesto quando faz as resenhas. Tudo tem limite. E os pesquisadores também têm. Limite de verba, limite de tempo, limite de paciência, limite de várias coisas. E aí foi o que eu disse, né? Por último, lembrar que a resenha ela não é nem elogio. Não foi feita para você escrever sobre o seu amigo e dizer meu amigo é maravilhoso. Né? Aqui, ó, esse meu amigo, você pode, inclusive, fazer de colegas, mas seja rigoroso, seja ético, não é porque é seu colega que você também não vai apontar a lacuna do amigo, não. E também não foi um lugar para você fazer uma crítica destrutiva e fazer a pessoa nunca mais publicar na vida dela, né? Isso é muito, muito, muito chato. Quando as críticas vêm no sentido de tornar constrangedor. Existe quem faça? Existe, né? Claro que existe, né? E na história, alguns historiadores, inclusive, chegaram a destruir a carreira de outros, que inclusive se suicidaram. Isso acontece. Mas a gente evita. Vamos pensar no mundo. O mundo já está tão maldoso com a gente, então vamos ser leve.
né? Vamos fazer as nossas resenhas não serem um lugar de julgamento, porque não é. Porque ciência não foi feita para julgar ninguém, né? Então, você faz, ela não é nem uma elogio, uma rasgação de seda, nem uma crítica destrutiva, tipo, não se tira nada de produtivo daqui, não, claro que não. Você pode indicar, olha, sinto a ausência de tal pessoa, porque é uma referência no campo e ele não trouxe, mas é uma referência que tem que trazer. Sinto a ausência dele abordar tal coisa, mas ok, ele não abordou porque não dava, enfim, nem tão pro bem, nem tão pro mal, né? Que a gente possa fazer um texto, sobretudo, que desperte o interesse de quem é daquela área de ler aquele texto. E, em geral, a gente faz resenha de textos que a gente gosta. Eu acho que seria um pouco, sei lá, meio maquiavélico, né? Você ler um texto só para pensar, vou escrever uma resenha aqui, nunca mais ele vai publicar na vida dele. Eu acho que não. Acho que a gente geralmente faz dos livros que a gente gosta, que a gente acha que é uma contribuição, mesmo que a gente veja alguns defeitos, algumas lacunas. E eu acho que é nesse sentido. E para ver se eu posso contribuir de alguma outra forma, eu comentei com o professor Felizardo, que é meu colega do tempo de Unesp, a gente fazia, né, cursos diferentes, mas o campus é muito pequenininho, era um campus delicioso, então as festas, os restaurantes e era tudo ali, né? As palestras eram todas em todo mundo, então conheço ele desde lá. E eu comentei com ele assim, eu sei que vocês tiveram uma data específica, ou terão, para pareceristas, mas eu não posso na data em questão. Então eu falei para ele, eu vou arrematar no final falando um pouquinho do outro lado. O outro lado é aquele que emite parecer, né? Até aqui eu falei como quem escreve, então agora eu vou falar como quem analisa. E aí, como quem analisa, eu falo também da experiência. Eu já avaliei 47 artigos como parecerista DOTA, ou seja, como parecerista que não é do corpo editorial, não é da revista. Em geral, eu acredito, a gente usa muito a plataforma Lattes para inserir os nossos currículos, né? E eu acredito que esses editores acabem procurando por temas nos Lattes e encontrando Lattes a partir desses temas. Então, vira e mexe, aparece na minha caixa de mensagem algum editor pedindo avaliação. E aí, desses 47 artigos, 17 revistas diferentes. Isso porque, né, nossa, um número bem maior de artigos para um número bem menor de revistas, que às vezes o dossiê temático é sobre o meu tema e eu dou parecer para a mesma revista mais de um artigo. Então já aconteceu, por exemplo, dar parecer para 5 artigos diferentes do mesmo dossiê. Como eu também faço parte da Universidade de Taubaté, e isso não é segredo, porque está inclusive publicado no Lattes, eu também sou parecerista da Revista de Ciências Humanas da Universidade. E como parte dos professores, o volume que a gente dá parecer é grande. Senão eu tenho 14, só da Revista Ciências Humanas são 14 pareceres ao longo de um ano. Então, assim, existe um volume grande. Que os editores, aí eu me lembro da época em que eu trabalhava na revista Faces, reclamam muito da demora dos pareceristas, que geralmente já ganham 2 meses, né, entre o aceite e o retorno, 2 meses, mas que muitas vezes precisam ser cobrados insistentemente. Olha, venceu seu prazo, será que se eu te der mais um mês você consegue? E assim, e alguns não respondem, inclusive. E isso a gente sofria bastante com a revista Dicente, porque assim, vamos lembrar que o parecerista ele não está ganhando nem um centavo. Ele está ganhando um papelzinho online, agora que nem impresso mais né? Ele ganha um documento do Word ou um documento em PDF dizendo o autor tal, o pesquisador tal fez um parecer tal. Então assim, nem um centavo. Então você está fazendo de graça um trabalho em prol do crescimento do conhecimento acadêmico. E aí é óbvio que você faz no seu horário disponível, que cada vez mais está menor. Né? Então assim, é tudo uma bola de neve. Exige-se cada vez mais produção, aumentam o número de artigos para serem avaliados. Só que também aumenta o trabalho dos pareceristas, que diminuem cada vez mais o ritmo de pareceres. Né? Eu tento sempre que recebo fazer dentro de um mês, porque sofro os meus lá, então não quero que sofram os deles aqui. Eu tento. E aí, vamos lá. O que eu observo quando eu estou desse outro lado? Acho que a primeira coisa que eu observo é se o objetivo está bem definido e está claro. E isso é muito curioso. Parece uma coisa besta, mas é muito comum, não é raramente, não, é muito comum o autor, por exemplo, colocar
no resumo um objetivo e no corpo do texto acabar mudando o texto, mudando a forma de escrever e o objetivo está diferente. E aí você se pergunta, afinal, qual era o objetivo dele? Aquele do resumo ou aquele da introdução? Então eu tento ver a coerência. E aí, é claro que eu não vou reprovar por esse único motivo, mas se tiver diferente, no meu parecer vai dizer aprovado com ressalva. O autor precisa deixar claro qual é o objetivo, que está lá ou que está cá. Outra coisa, se a metodologia foi apresentada e se a metodologia foi utilizada. Em história, em especial, alguns pesquisadores, eles acham que basta citar um nome e eu contemplei a metodologia. Então, eu estou analisando a partir da ótica da história social. Ótimo, a partir da ótica da história social. Mas ao analisar a perspectiva da ótica da história social, o que isso significa na sua fonte? Então, como é que você usa o seu método para analisar os seus dados? Ah, não, eu vou analisar a partir de uma perspectiva quantitativa, usando isso. Tá bom, mas como é que você usa esse método? Como é que você analisa isso? Como ele interfere na sua análise? Isso é um dos outros elementos que geralmente as pessoas têm muita dificuldade. Elas só mencionam, eu estou olhando a partir de Foucault. Tá, mas olhar a partir de Foucault faz o quê com isso? E geralmente ela não traz o faz o quê, o como foi utilizado. Ela só menciona. Se mencionar um nome, bastasse. E não basta. E aí geralmente é a mesma coisa. Eu aponto. A não ser que isso vá se acumulando, né? Porque aí se acumular demais, você vai ter que reprovar. Mas se isso vai só um ou outro, eu vou indicando. E aí, acho que isso fica muito dado para a história, mas eu acho que vocês podem interpretar nas áreas de vocês. A terceira coisa que eu me preocupo é, a pessoa é um texto em que ela vai trabalhar com fonte? Sim, ela tem dados que ela coletou, por exemplo, em entrevistas. Beleza. Essas entrevistas estão articuladas com a metodologia? Sim, beleza. Ela conseguiu dialogar as entrevistas com o contexto histórico? Sim ou não? Porque assim, quanto mais ela conseguir fazer isso, mais perícia ela tem. Ah, não, ela fez, por exemplo, uma subseção para falar das fontes e depois ela fez uma subseção só para falar de contexto histórico. Ela vai ser reprovada? Não, mas provavelmente, se for eu o parecerista, eu colocarei. Olha, seu texto ganhará mais qualidade se você articular teoria com dados. Separar os dados da teoria empobrece o texto. Essa é a realidade. Dá a impressão que você não consegue fazer uma visão panorâmica do seu trabalho. E aí começa a piorar um pouquinho. Outra coisa essencial. Disse o que eu ia fazer. Você cumpriu? Então, quando eu acabei de ler o texto, voltei no objetivo que você conseguiu fazer, o artigo tem que cumprir isso. Se você disse que ia fazer tal coisa, eu, ao final do seu texto, preciso perceber se você cumpriu ou não. Então, mas o meu texto, ele abre perguntas. Beleza, mas você tinha um objetivo inicial. Ele, pelo menos, você cumpriu? Ok, a partir dessa, você pode desdobrar em outros. Mas você tem que cumprir o seu objetivo inicial. Você tem que dar conta, pelo menos, do seu objetivo inicial. E aí, sugestões que eu não elimino. Eu me posso garantir se outros professores não eliminam por isso. E eu sugiro, assim, fortemente. Existe uma tendência dos estudantes, em especial, de esperar a resposta da revista para depois fazer a revisão do texto. É um erro, porque quem está lendo, erros gramaticais, um ou outro passa, mas eles em série cansam. E aí você começa a ler o texto de má vontade. Essa é a realidade. Você começa a se perder. Fala, mano, isso aqui não faz conexão nada com aquilo ali. E aí você começa a se perder e aí, assim, a probabilidade de você ser eliminado é enorme. Então, assim, eu não elimino, mas eu tenho que pensar adequação, título com resumo. O título explica o que você quer fazer? Porque existe liberdade poética, mas existe liberdade poética até a segunda página. Porque, assim, sei lá, o canto da borboleta. E aí eu tô falando sobre história indígena. O que esse título me ajudou? Me ajudou em nada. Então, o canto da borboleta, 2 pontos. Uma análise sobre a história do Tupi-Guarani na região tal, no ano tal. Ok. Tive a minha liberdade poética no título, mas o subtítulo contemplou o que eu ia fazer. Agora, só a liberdade poética fica muito difícil. E acreditem, eu já peguei muitas liberdades poéticas e fica assim, o que quer dizer? Assim? E aí você acaba de ler o texto e fala assim, eu continuo sem entender o título. Não tem o menor sentido pra mim isso daqui. Mas enfim, vai ver, eu não sou tão poeta assim, né? Vai ver, eu sou pessoa do concreto. E aí é um problema da pessoa, né?
Lembrando sempre também é isso, eles têm dois pareceristas, esse é o lado bom. Se eu digo não e ele diz sim, é necessário um terceiro. Então tá tudo bem, vai ver, eu não entendi, mas o outro entendeu, chama-se um terceiro mais poeta do que eu, tá ótimo. Correção ortográfica e gramatical. Eu não reprovo, mas me incomoda bastante. Um errozinho, outro errozinho faz parte. Faz parte, eu não sou a rainha do português, eu tenho lá as minhas grandes dificuldades com ele também. O que eu faço é pagar para quem é habilitado para isso. Infelizmente, sim, a gente paga. E aí a gente tem sempre aquele amigo do campus da Unesp de assistir letras. E aí a gente sempre tem um amigo que, enfim, fez letras. Aí você fala, tem um tempo no final de semana, corrige aí pra mim, cobra aí pra esse camarada por página, né? Aproveita, já corrige meu abstract, que meu inglês é maravilhoso. Enfim. Aí a gente tem que buscar o que os americanos chamam de network, né? A gente pega os nossos laços de amizade aí e vê o que as pessoas podem nos ajudar. E inserindo as normas. Eu não reprovo, mas as normas também são essenciais. Existe um motivo para elas existirem. Elas não foram escolhidas ao léu, elas existem por um motivo. Só que as normas variam. Por exemplo, a revista de Ciências Humanas da Unital, na qual instituição da qual faço parte, ela não usa a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela usa a APA. E a APA, ela muda uma regra ou outra, de ordem de autor, de ordem de referências bibliográficas. Então, assim, sei qual revista eu vou submeter. Antes de eu submeter a essa revista, dá uma olhadinha no perfil da revista. Porque às vezes você está gastando tempo, que é isso. Às vezes vai para o parecerista e você gastou o seu tempo e o dele com coisa pouca, coisa que você conseguiria resolver somente se você tivesse feito uma revisãozinha. E aí você perdeu esse tempo, porque como eu falei, como tem demorado muito aqui essas aprovações, você perdeu às vezes um ano da sua vida esperando uma negativa por conta de coisas pequenas que foram se acumulando. Então, é importante a gente dar conta disso, né? Da gente tomar esse cuidado. E aí, no geral, era isso que eu tinha de apresentação para falar com vocês. Bebo água, espero vocês falarem agora. Miriam, muito obrigado. O João tinha levantado a mão, eu vi aqui há pouco tempo, não sei se ele voltou a sair. Devia ser o João Bazonga. João Gomes. João? Não, ele está aí, ele está na sala. Bom, Ana Cláudia está também. Poxa. Por favor, professora Ana Cláudia, pode falar. Só ligar o microfone e manda. Boa noite já. Boa noite, professor Felizardo. Boa noite, professora Miriam. É um tema muito, muito interessante apresentado pela professora Miriam. Não tenho propriamente uma questão, mas o meu contributo é mais pela forma interessante que a professora Miriam abordou a questão da resenha e que seria uma boa alternativa para pessoas como nós que estamos a começar. Estamos a começar, então, em vez de irmos logo para os artigos que podem nos levar muito mais tempo, enquanto vamos ganhando experiência, então aí nós entramos para aquilo que é a resenha. Então, é agradecer à professora a forma clara que abordou e aguardamos o material, né? Porque conseguimos fazer algumas anotações, mas o material vai nos ajudar a enriquecer ainda mais. Oi, Ana, obrigada pelo comentário. Que bom que ficou claro. Eu vou fazer só uma ressalva. Eu imagino que você seja estudante, certo? É professora e estudante do mestrado. Estudante do mestrado. Então eu entendi que ela estava no mestrado e no doutorado. Só tem uma coisa, precisa ver se o critério, porque aqui há uma coisa, para você qualificar no doutorado ou qualificar no mestrado, às vezes a pós-graduação ela põe algumas exigências e precisa ver se a exigência do seu programa aceita resenha ao invés de artigo submetido. Que é uma coisa interessante. É claro que a resenha te poupa tempo, você já vai ter que ler mesmo, então você escolhe um texto. Mas precisa ver se ele contempla isso no seu programa de pós-graduação, se a aprovação de uma resenha já contempla, já te exime, né? te solta e te libera de produzir um artigo que realmente, como você disse, é muito maior, mais complexo, lida com muito mais autores, e é muito mais fácil de escrever quando a gente já tem a pesquisa em andamento, né? E aí você faz algumas considerações da sua pesquisa em andamento. Mas é exatamente isso. E é claro, assim que eu terminar, eu tenho contato do professor Felizardo. Eu envio para ele o PowerPoint e aí ele dispõe para vocês.
Miriam, sobre o que você coloca a respeito da exigência, nós ainda não estamos sob a ditadura do lápis. Então, ainda não se, ainda não se exige dos alunos, tanto de mestrado quanto de doutoramento, tem as suas vantagens e desvantagens, mas ainda não se exige como critério de qualificação a publicação de um artigo. Então, na verdade, a preocupação de publicação é muito mais por motivos pessoais, né, dos pesquisadores, do que, de facto, uma exigência do curso. Agora... Deve ser bonito, né? Porque, assim, aqui, meus amores, aqui é assim, para qualificar é submetido para defender pelo menos dois congressos, um internacional, um nacional, e, assim, quem tem grana, tempo e esforço para isso, a gente está buscando. Olha, ainda estamos no melhor dos mundos. Com certeza mais alguém aqui na sala quer falar. Eu acho que poderiam aproveitar, temos ainda algum tempo aí pela frente, para colocarem, fazer as vossas colocações. Fiquem à vontade. Vamos cansar um bocadinho a professora Miriam. Algumas perguntas. Se não tiverem perguntas, se calhar então eu vou fazer umas pequenas provocações. Primeiro, pensando em relação à sua própria experiência. O que a professora considera que é mais fácil de resenhar? Livros, dissertações de mestrado ou tese de doutoramento? Essa seria a primeira. Para mim, porque a gente gosta de ler. Porque, assim, tudo varia do seu gosto, do seu empenho, né? É claro que é muito mais fácil quando o livro ele já está incluído na sua temática de pesquisa. Porque o que acontece? Se ele já está inserido na sua temática de pesquisa, você já sabe, pelo menos, a leitura básica que você teria que dialogar com ele. Porém, no Brasil, ou nas revistas que eu publiquei, nenhuma delas aceita resenha da tese ou da dissertação, a não ser que ela tenha sido publicada. Então, ela é um livro, só que na condição, é uma tese que na condição de publicação. E aí, é claro que as dissertações e as teses, elas têm uma estrutura que eu gosto, né? Que é uma estrutura assim, um panorama, e aí eu chego no meu foco, né? Que é o formato funil. É muito feito aqui no Brasil, é muito comum, é o mais fácil e é o mais pedagógico. Então eu vou do maior e eu vou afunilando. Ele é mais fácil de ler, mas eu acho que para mim o que é mais fácil é geralmente aquilo que eu já tenho de resenhar. O que é mais fácil de resenhar é aquilo que eu já tenho uma noção do panorama que está atrás dele, porque aí eu consigo fazer esse diálogo com outros autores. O Redi levantou a mão. Redi, por favor, só ligar o microfone. Boa noite, doutor Felizardo. Boa tarde para a Miriam. Queria remeter duas questões, uma à doutora Miriam e outra ao Felizardo. A primeira é a perspectiva da doutora Miriam. É mais fácil para um pesquisador iniciante partir pela resenha e depois fazer artigos, ou vice-versa, ou é isso. E para o doutor Felizardo, a pergunta vai: será que temos muitos resenhistas? As revistas que afetam Que agradeço. Você quer primeiro ou eu primeiro? Pode ser, primeiro você. Eu acho mais fácil a resenha. Porque é o que eu falei. Quando você publica um artigo, você tem pelo menos que já ter caminhado com a sua pesquisa de alguma forma. Então, se você já caminhou com a sua pesquisa de alguma forma, significa que você já fez o seu levantamento bibliográfico, você já tem uma noção do que foi produzido no seu campo de pesquisa. Porque essa é a primeira etapa da pesquisa, é saber, ok, eu vou estudar Brasil contemporâneo, São Paulo. Quem tanto já estudou Brasil contemporâneo, São Paulo? E aí eu sabendo quem fez isso, eu sei até onde eu vou ou eu posso não ir. Enfim, pegue o exemplo que quiser. Eu quero estudar Moçambique, Angola contemporânea, depois da Guerra Civil. Quem tanto já estudou a Angola depois da Guerra Civil? Então, essa é sempre a primeira fase da sua pesquisa, o levantamento de o que já foi produzido. E é nesse momento que fica fácil de fazer resenha, porque você está lendo produções novas. A sua reflexão, que é, por exemplo, eu vou entender o que é Angola depois da Revolução, né, depois da Guerra de Independência, depois da Guerra Civil, e eu vou entrevistar pessoas. Repara, já é uma segunda etapa. Esta segunda etapa, sim, irá para o artigo, que é quando você começa a publicar o seu levantamento bibliográfico e os seus dados. Tanto o artigo, ele demanda mais tempo e ele demanda você
você já ter entrado na sua pesquisa efetivamente. A resenha não. A resenha pode ser parte do seu levantamento de referências. Então, é muito mais fácil você começar pela resenha e ir depois, quando você já tiver avançado na sua pesquisa, ir para os artigos. E, nesse sentido, tem uma vantagem. Porque como a resenha é muito mais rápida de ser publicada, é muito mais fácil de você ter já um volume maior, né, de leituras e tal, e publicá-las, porque elas são rápidas de ser avaliadas, né? Elas não demoram o mesmo tempo que os artigos. Esses demoram, tem demorado para dossiê pelo menos 6 meses, para artigos livres entre 1 até, se a revista for A1 no Brasil, até 3 anos. Bom, então agora minha vez. Temos muitos resenhistas, é difícil responder, mas eu entendo que o Reidi perguntou por eu ser responsável por uma revista e, portanto, também temos várias revistas. As revistas que fazem parte do portal de periódicos, aqui do portal Pensador, que são nesse momento 5, se não estou em erro, todas elas recebem resenha. Então, nas suas normas, nas suas diretrizes, elas estão abertas para resenha. Mas nós não costumamos a receber, não costumamos a ter pessoas que nos enviem as resenhas. Tivemos um caso, que foi publicado no último número da revista Angolana de Extinção, de uma resenha de um livro do professor Eugênio Silva, que é um livro que fala sobre gestão do ensino superior, que ele publicou acho que nos últimos 3 ou 4 anos, se não estou em erro. E alguém fez uma resenha e submeteu-nos a resenha e ela foi publicada. Então, se vocês verificarem a última edição da revista Angolana de Extinção, vocês vão ver que tem uma resenha publicada. Mas não é habitual, não costumamos a receber. Quer dizer, não nos têm enviado resenhas. As revistas estão abertas. Então, mas entendemos também, nós do portal, por isso convidamos a falar sobre isso. Entendemos também que nós não temos feito isso porque a maior parte de nós, se calhar, não sabe da importância da resenha. E, inclusive, não sabe que a resenha também é um gênero de artigo científico. A mesma coisa acontece em relação às entrevistas. Nós também não costumamos a receber, não nos têm sido enviadas. Prefiro dizer assim, porque senão dá a impressão que nós prendemos o envio, algo assim. Né? Então, não nos têm sido enviadas entrevistas. E quando nós publicamos entrevistas nas revistas, são solicitadas pelo editor. Então, nós pedimos a alguém que faça uma entrevista. E, inclusive, normalmente, nós até solicitamos que a entrevista seja feita por uma pessoa específica. Olha, queremos uma entrevista que seja esta pessoa, porque esse é o assunto sobre o qual ele tem expertise, se enquadra neste número da revista. É o que se costuma a fazer, é o que nós costumamos a fazer. Então, o problema não são as revistas, o problema são os autores, que normalmente não enviam as resenhas. Seria fantástico se enviassem até Redi, faz favor, e todos os outros que estão aqui na sala, enviem resenhas. Vamos gostar de tê-las. Já temos aqui pelo menos umas 20 pessoas para fazer resenha, porque Lina, eu, você e Neuza, já temos pelo menos 20 resenhas. Exatamente. Há mais alguém queira fazer perguntas, queira fazer alguma contribuição? Se não, antes de passar a palavra para a Neuza, para irmos encerrando, então, eu vou, em primeiro lugar, vou agradecer por você ter disponibilizado a estar conosco hoje, pela fala que fez, por nos ter aberto a cabeça em relação às resenhas, como elas podem ser produzidas e, mais importante que isso, como elas podem ser veículos importantes para aproveitar o trabalho que já temos feito como resultado das outras coisas que temos feito, das produções. Então, isso é interessante, pensarmos nas estratégias de escrita, não como, bom, eu tenho que escrever um artigo, então agora vou me sentar para começar só agora a ler sobre o artigo. Mas não, aproveitar o processo que já temos feito de trabalhar em outras coisas, aproveitar a aula para escrever o relato, aproveitar o livro lido para escrever a resenha crítica, aproveitar dados, como a Miriam está a fazer, para fazer uma nova pesquisa. Então, acho que esses apontamentos são interessantes. E, Miriam, a nossa intenção aqui nessa rede é formar também autores, porque o portal de periódicos, o nosso portal de periódicos, ele é o único portal de periódicos em Angola, diferente da realidade brasileira, que praticamente cada departamento tem um portal de periódicos com dezenas de revistas. Nós não temos ainda essa realidade, então isso é uma novidade. E o que temos feito dentro do portal é ajudar a garantir que as revistas consigam ter um lugar, por assim dizer, onde encontrar autores, onde encontrar avaliadores, onde encontrar outros colaboradores. E uma das maneiras de fazermos isso é justamente fazermos esses encontros, que são encontros para criar espaço para conversarmos sobre isso, para capacitarmos também as pessoas, para ajudar os nossos
colegas que ainda não estão por dentro da coisa a integrarem-se e para aqueles que já estão por dentro, para verem outros caminhos, outras possibilidades para além daquilo que já têm feito atualmente. Então, por isso, nós agradecemos muito a tua presença, a tua disponibilidade e, claro, continuamos à espera de continuar a contar consigo em outras oportunidades. As próximas jornadas vamos tentar fazê-las depois das 13. Se calhar vai ser mais fácil trazer-te a ti e outros colegas. Vou passar então a palavra para a Neuza. Neuza, por favor, tenha bondade. E se calhar a Miriam também quer dizer algo antes. Né? Na verdade, mais uma vez, primeiro parabenizar, né? Você havia me dito que era o primeiro portal de revista científica, então assim, acho importante, acho que isso vai trazendo maturidade, isso vai construir, inclusive, uma cultura de produção, né, do conhecimento que emerge de vocês. Isso é uma coisa que a gente briga muito aqui no Brasil e, assim, eu faço a minha eu não sei se vocês sabem, mas a gente fala muito de África. E assim, confesso, muitas vezes de uma forma meio mítica, meio a volta à mãe, sabe? Que é problemático. É problemático, mas a gente ainda está caminhando, tem muita gente voltando com a mãe ainda, e aí a gente precisa ainda melhorar o debate. Para nós é curioso e é muito legal, muito importante que, inclusive, a pesquisa seja produzida por vocês, porque aí a gente consegue, então, ao invés de ficar tateando no mítico, pegar quem de fato sabe sobre o processo, né? Quem de fato está na realidade, está produzindo, está refletindo sobre esse processo. Então, assim, parabenizar pela iniciativa, frequentarei mais, então, o Portal do Pensador para ver as publicações de vocês. Fica aí o intercâmbio para quem quiser publicar na nossa também, me envio, farei para os meus estudantes aqui da Unital e outros que tenho aqui, né? Eu também, como fui pós-doutoranda da Unifesp, tenho orientandos que ainda não se formaram, então farei a eles o convite também para que enviem para vocês. E agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Tomara que a gente tenha outros momentos, já que esse mundo pandêmico nos ofereceu pelo menos a possibilidade de cruzar o Atlântico, estando dentro da casa da gente, que a gente use, né? Obrigada, Felizardo, obrigada, professora Neuza, obrigada a todos que tiveram a paciência de me ouvir durante 1h20, num português que não é o de vocês, cheio de sotaque. Completar, eu sou do interior do estado de São Paulo, interior a gente usa um R maravilhoso, pra mim é porta, e a vida é assim. E é isso, obrigada, gente. Reitero os agradecimentos. Acho que a Neuza ficou sem som, então eu vou fazer o encerramento, espero que ela não consiga voltar. Acho que voltou. Reitero os agradecimentos à professora Miriam Garrido por ter aceito o nosso convite e por dar-nos essa aula assim bem sintética. E aqui no chat um colega ainda escreveu, queria deixar passar, disse que foi bastante clara e metodológica em sua abordagem. Agradecemos muito. Obrigada, colega. Deixa-me só aqui ver o nome. Colega Ernesto Gomes, foi quem elogiou, agradeceu a aula magna que a professora Miriam Gomes. Obrigada. E pronto, voltar a lembrar aos colegas de visitem a nossa página do Facebook. Neuza, ficou sem som outra vez. Eu acho que a Neuza agora ia pedir que ligássemos as câmeras para tirar uma fotografia, mas apenas para ver se tirar a Neuza. Ok, pronto. Desculpa, é as maravilhas da internet. Mas pronto, lembrá-los, voltar, que pronto, visitem o nosso site na internet, a nossa página no Facebook e também o nosso grupo no WhatsApp, né, Comunidade Pensador, para então estarem sempre ligados a nós e entrarem em contato conosco, sugerirem, darem o seu contributo para o engrandecimento e também mostrar o vosso interesse neste processo de criação de um ecossistema de produção. E pronto, o professor Felizardo já disse que gostava que ligassem as câmeras para então fazermos a foto de família como é tradicional. Sem antes, né, agradecer assim de forma bem pessoal, depois vamos então ligar as câmeras, agradecer à colega Alda Marques, ao colega Alvanel, à professora Ana Cláudia, ao professor Arsênio, ao colega Dona Milton, à colega Carla, ao colega Ernesto Dumbo, ao colega Euclides,
ao colega Jacinto, ao colega João, ao colega Jorge Veloso, ao colega Landa Emanuel, à professora Leonora, ao colega Lourenço, ao colega Pedro de Souza, ao colega Redes e à professora Sidon. Vamos então fazer a foto, lembrar que todos que consentirem ligar a câmera, as fotos poderão aparecer nas nossas redes sociais, então também estão a consentir em publicar as suas imagens nas redes sociais. Quem achar inconveniente pode não ligar. Eu cuido, vou pedir outra vez que tinha usado. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, agradecemos a todos pelo interesse e a participação, né, que têm dado assim, para que construamos este ecossistema. Amanhã tem mais, contamos com todos e não só. Chamem os outros, convidem o pessoal para que conheçam o nosso portal. Só assim é que vamos conseguir crescer de forma coletiva nesta área de produção científica. Obrigada e desejamos uma boa continuação.